eu citei em Gênesis 3 sobre a conversa que a mulher teve, que a serpente teve com a Eva e que fez persuadir a queda dela, ou que fez ela comer a maçã. E eu falei que 99% das pessoas, elas são influenciadas, elas têm a sua mente invadida pelo inimigo, pelo espírito maligno, e as decisões, palavras e ações são usadas pelo inimigo. Muitas vezes o seu desejo não é o teu desejo, o teu querer não é o teu querer, a tua influência muitas das vezes não é tua mesmo. Em outros casos, já no extremo, a pessoa já está fazendo, não é a vontade dela, já é a vontade do inimigo. Então, em contrapartida disso, que as suas ações ou as nossas ações, se é baseado ou se é definitivo aquilo que nós queremos fazer e nós não fazemos, nós temos uma influência do mal, nós temos uma influência das coisas ruins, do espírito maligno, porque ele entra na tua mente, ele implanta as coisas, ninguém vê, ele não pede licença, ele está atuando na terra. Então tudo que ele destruir é válido para ele. Mas contrapartida disso, se você já viveu um pouco de paz, se você já viveu a paz, se você já sentiu a verdadeira paz que só Jesus pode dar, tu pode perceber que quando tu entra na igreja, tem igreja que tu entra, não é todas, tá? Mas tem igreja que tu entra e tu sente uma paz, parece que é de outro mundo, é um sobrenatural. E é verdade, essa paz, a única pessoa que pode dar é Deus. É uma paz sobrenatural. O que isso significa? Que Deus, quando Ele tirar o inimigo da terra, o inimigo da humanidade, que é o próprio Satanás, ou os espíritos caídos, então nós vamos sentir a verdadeira paz. Nós vamos sentir que nós não temos influência nenhuma do mal. Vamos ficar sem influência nenhuma negativa. Sem tristeza, sem depressão, sem desânimo. Sem nada para atrapalhar. Só é gozo, só alegria e a paz. Se você já sentiu isso que eu estou falando, você sabe que só a verdadeira paz aqui na terra quem pode dar é a pessoa de Jesus Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo, ou aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu não estou falando de religião, tá? Não estou falando de religião. Então você percebe como nós somos influenciados por tudo. Por tudo. Porque
uma ação na sua mais extrema maligna, tu percebe que uma única pessoa ela é capaz de tramar com a força do mal, claro, atuando na sua vida, tramar um assalto ou tramar algo a mais, decorrer daquilo, ele vai ganhando mais força e vai pensando que ele está atuando só, mas ele não está atuando só, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro, quer dizer, quanto mais ele faz, mais vai dando vontade, ele vai pegando gosto, aquilo vai aumentando, o grau vai aumentando, o grau vai aumentando. Então ele já encontra uma espécie de prazer. O inimigo, ele sente prazer em fazer a maldade. E como tu percebe que as coisas é do mal? Como nós percebemos que as coisas, nós estamos sendo influenciados pelo mal? Quando você percebe que aquilo que você está fazendo, ou está dizendo, ou está agindo, está atingindo a tua vida ou a vida de alguém. Porque Jesus é amor. Jesus é amor. Não sei se tu já teve em estado de êxito total, alegria profunda, ou numa espécie de riso, como se tivesse ligado uma chave na tua mente e tu sentisse uma alegria profunda. Essa alegria profunda, só quem pode dar é Cristo. A única pessoa que pode dar é na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando o inimigo pensava que tinha vencido ele na cruz, ele foi e deu uma rasteira no inimigo e ressuscitou. Mas o inimigo sabia que ele ia ressuscitar. O inimigo sabia. O inimigo sabe o que tu vai fazer. Ele induz a tu a fazer aquilo. Aí talvez tu diz assim, mas ele não tem força na minha vida. Tem força. Eu te provo na Bíblia. Ele transportou, ele foi afrontar Jesus, tanto no deserto, como quando ele estava jejuando, e transportou ele a um cenáculo muito alto. Então, ele prometeu, é uma promessa, ele fez uma promessa. Tudo isso te darei se prostare perante mim. Quer dizer, ele queria ser adorado. Jesus replicou. Jesus disse para ele, deixou bem claro: isso não te pertence. Isso significa que ele quer tomar conta das coisas de Deus, das coisas que Deus criou, ele quer tomar conta. Eu já falei em outros vídeos, vou dar uma pincelada muito rápida, que o inimigo, ele tenta imitar Deus em tudo. Em tudo. Em tudo mesmo. Nós temos que prestar atenção nisso. Porque às vezes que tu tá fazendo é influência do mal. E você percebe, porque é mal. Você percebe que aquelas tuas ações, as tuas atitudes, é mal. Vai prejudicar o próximo, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar a pessoa que está perto de ti. Não vai trazer benefício nenhum para ti.
E depois que acontece, o inimigo ele acha graça. Ele acha graça. Ele zomba. Chama que tu não é um nada. A expressão que ele usa é que isso não é um... Isso ele usa a expressão para os filhos de Deus, que tu não vale nada. Ele usa só expressão muito baixa, que tu não tem mais jeito. A expressão que ele usa é assim, tu não te ajeita, que tu não tem moral, não tem respeito. Essas expressões que ele usa. Então, muitas das vezes, se a gente não prestar atenção, a gente toma influenciado pelo mal. Eu quero que tu abra a tua cabeça, eu quero que tu abra a tua mente, reflita. E o que eu estou te dando aqui é o que ele me deu. Porque quando Jesus falou para a multidão, no Monte quando ele pregava o Sermão dos Montes, que tu vai ver lá, que está escrito lá em Mateus, ele não falava só para uma certa pessoa, não era todos que queriam ouvir. Todos os que queriam ouvir, ele ensinava a palavra de bom grado para os que tinham um bom coração. E os que aceitavam, seguiam e ouviam e buscavam. É isso que eu estou falando para ti. Para te buscar a palavra de Deus. Aonde tu estiver. A Bíblia é barata. A Bíblia é 100 e pouco. É bem menos do que 3 graus de cerveja. 110, 120, uma Bíblia de estudo, é bem menos do que 3 graus de cerveja. Então você lendo ali, começa pelo Salmo 91, e o salmo mais que tu sabe decorar de cor salteado, Salmo 23, ele mesmo, o próprio Deus, ele vai abrindo a tua mente. Se tu não entender a primeira vez, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta, e pede entendimento que ele vai abrir a tua mente. Não importa quantas vezes tu lê o mesmo versículo. O importante é que tu entenda o que tu já leu. Porque as escrituras sagradas dizem assim, que nós devemos buscar a Deus que nem nós buscamos prata e ouro. Que nem os que buscam, ele fala que os que buscam, que nem se buscam prata e ouro. Quer dizer, com muita dificuldade, com muito trabalho, com muito esforço, tem que escavar mesmo para achar o ouro. É assim que nós devemos buscar a palavra do Senhor. Não com esforço mínimo, não, mas se esforçando mesmo. De mente, de corpo, de alma, de tudo. Porque tu acha que tu pede a Deus? Porque nós somos obra da mão de Deus. Deus me ajuda naquela questão. Me ajuda naquela outra questão. Mas, infelizmente, só lembramos de Deus em muitos casos, só quando a gente está doente, ou alguém que a gente gosta está doente, ou algum filho da gente está doente, ou quando a gente usa o termo evangélico, quando alguém está no leito, é que lembra de Deus. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. E não deve ser assim. Temos que buscar Deus em todo tempo, que nem a gente busca água e busca comida para se alimentar. Assim que nós temos que buscar Deus, para se alimentar o tempo todo dele. Ele não dá as estratégias para viver aqui na Terra.
E Ele dá a estratégia de A a Z, como nós fazemos para ser feliz aqui na Terra. Não importa se é com pouco ou se é com muito, mas Ele dá a estratégia. Em muitos dos casos, nós que somos egoístas mesmo, e tem a mente pequena, tem pouca fé. A possibilidade, quando tu tem pouca fé, das coisas dar errado, é muito grande. Quando tu tem uma fé já desenvolvida com Deus, pode ser quem tiver na tua frente, a tua fé é maior do que aquilo. E aquilo que era impossível para o homem, tu com a tua fé vai adquirir o que tu quiser na terra. O bem que tu bem entender mesmo aqui na terra. Se tinha um negócio pequeno, a tua fé vai ser aquele negócio, vai adquirir uma força que vai ser grande. Por causa da tua fé, da sua persistência, da sua insistência. As coisas é construída com esforço, coragem e determinação. Uma criança não nasce e amanhã já é adulto. Não, existe todo um percurso, tempo, disposição e ensinamento. Nós estamos buscando isso com Deus? Tempo com Deus, ensinamento com Deus, determinação com Deus.